É um prazer, para além de uma honra e uma distinção, ser convidado pelo vosso centro hospitalar e pelo César para estar aqui presente hoje e particularmente para vos falar de um tema que nos é bastante caro, a hospitalização domiciliária. Se eu começar por vos fazer uma pergunta, gostaria de saber qual seria a vossa resposta. Por exemplo, primeira pergunta. Tem ideia de qual é a maior companhia de táxis do mundo? Táxis. Abelhinhas. A maior companhia de táxis do mundo é a Uber. Ok? E sabem quantos táxis tem a Uber? 0, ok? Podíamos seguir o mesmo raciocínio e perguntar qual é a maior rede hoteleira do mundo. É Airbnb, certo? Quantas camas hoteleiras tem? 0. No entanto, é a maior rede hoteleira. Sabem qual é a maior rede de camas hospitalares do mundo? Betcha, Israel. Todo o corredor de Tel Aviv até Jerusalém. Exploram quase 5 mil camas e não têm uma única cama hospitalar. Estamos a falar de camas em casa dos doentes. E porquê é que eu falo isto? Eu só conheço, melhor dizendo, 2 grandes estabelecimentos que nós utilizamos para confinar pessoas. E notem que não foram criações divinas. Foram criações nossas, o que dá sempre a vantagem de não termos que nos queixar de Deus. Porque fomos nós que criámos prisões e hospitais para confinar pessoas. Prisões sabemos os motivos, os hospitais também, particularmente no pós-revolução industrial, em que nos processos industriais se considerava que era necessário concentrar meios, recursos para prestar serviços. Isto pode ser assim, na indústria. Mas os hospitais não são uma indústria, os hospitais são um serviço. São um serviço. Nós não fabricamos nada, ok? E um serviço, qual é a diferença? Por exemplo, este computador tem um processo industrial. Para mim, o utilizador é perfeitamente indiferente de onde é que ele foi fabricado, se depois existir uma rede de distribuição mediante a qual eu o posso utilizar. Não é? Por acaso foi fabricado no Japão, para variar. Mas hoje está aqui no Funchal. Agora, já não nos é indiferente quando falamos de serviços. Não nos é indiferente saber onde é que é o nosso barbeiro, ou cabeleireiro, agora é unissex, não é? Ou o nosso multibanco, o nosso hospital ou o nosso centro de saúde. Porque o serviço é um momento mágico de contacto de um profissional com outra pessoa, ou do contacto irrepetível e único de um grupo de pessoas com outro grupo de pessoas. Não é? Estão aqui médicos. Eu pergunto, algum médico consegue, ainda que as situações clínicas sejam semelhantes, produzir, entre aspas, 2 vezes a mesma consulta? Impossível. Impossível. Por muito treinados que sejam, da mesma forma que uma cabeleireira, por muito treinada que seja, conhece os gostos da cliente, mas não faz 2 penteados exatamente iguais. Não é? Não faz. Por conseguinte, temos de ter em atenção que a saúde é um serviço. E qual é a nova filosofia dos serviços? Aliás, isso ficou patente em pandemia. Não é? Por exemplo, um pedreiro, um operário, pedreiro ou um metalúrgico, seguramente não podia fazer teletrabalho. E porquê? Porque é indústria, é um processo de fabricação. Não é? Não podia fazer. Mas nós, profissionais de saúde, fizemos. Aliás, uma colega vossa, ou 3 colegas vossas aqui de manhã, deram luz, de facto, e boa luz, a bons exemplos de teletrabalho, telemedicina, teleconsulta, que a vossa instituição maravilhosamente
realizou durante o período de pandemia. Por conseguinte, os serviços têm esta capacidade. Já agora só um parênteses, eu estou a olhar para aqui, estou a olhar para as horas. Quando nós falamos em produção, se repararem, nós falamos em produção, produto, e no ato que é produzir. Mas quando falamos em serviço, o que é que falamos? Falamos do resultado de servir. Temos o verbo servir, portanto, não temos medo, ou não temos que ter medo de servir, porque o resultado é um serviço. E qual é a função do meio? A função correspondente à produção nos bens industriais? Não existe. Não é? Por isso é que o serviço é, repetindo-me, este momento mágico, não é? E irrepetível em que, de facto, disponibilizamos algo com o nosso conhecimento, com a nossa destreza, a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Muito bem, dito isto. A ostentação domiciliária, e é interessante estarmos atentos à sua gênese, ela começou no pós-guerra, exatamente em 1945, num hospital norte-americano, do estado de Nova Iorque e da cidade de Nova Iorque, um hospital que ainda lá está, e bem, de uma comunidade italiana, o Hospital Montefiore. E como sabem, depois do armistício, regressaram aos Estados Unidos, as tropas, e com muitos doentes feridos, outros com outro tipo de afecções clínicas, etc. E o Estado de Nova Iorque compreendeu que não tinha camas disponíveis nos hospitais para tratar as tropas que regressavam. Até que, de facto, houve um governador do Estado de Nova Iorque que referiu e disse: não, nós temos camas disponíveis em Nova Iorque. São as camas que existem na casa das pessoas. Não? E então começaram a tratar as pessoas em casa. Dar aqui um salto. Porventura, o primeiro país na Europa que iniciou tão bem foi a França. Rapidamente se estendeu a todas as comunidades autónomas de Espanha, aos países nórdicos, e hoje, de facto, é uma realidade inelutável. E porquê? É uma realidade face ao resultado inelutável, face aos resultados diferentes que exibe, e nas três vertentes. Na vertente de qualidade, e eu já explicitarei melhor, na vertente de segurança e na vertente de equidade. Equidade quer eu dizer comportabilidade social, se quiserem, de uma forma mais simples, comportabilidade financeira, porque quem paga o serviço regional são os madeirenses e no global pagam também o Serviço Nacional de Saúde, porque são, para além de serem madeirenses, regionais, são também cidadãos de Portugal. Portanto, não é ninguém, a não ser os portugueses, que paga a saúde em Portugal. E este é um elemento que temos, por isso é que eu falei de equidade, é um elemento que temos que ter em consideração. Se repararem, a saúde, e há quem lhe chama até isto um triângulo de ferro, a saúde tem, basicamente, três variáveis para a disponibilização do serviço. Em primeiro lugar, tem que ter acesso. Não é? Temos que garantir acesso às pessoas que necessitam dos cuidados de saúde. Mas temos que garantir acesso com qualidade e segurança, que é a segunda variável, independentemente da ordem. E depois temos que o fazer com comportabilidade técnica, social, a variável da equidade, que ao cabo e ao resto é também a variável financeira. Porque se repararem, destas três variáveis, é relativamente fácil qualquer um dos senhores, qualquer uma das senhoras, oferecer duas variáveis e vai ter sempre que sacrificar outra. Eu posso oferecer acesso ilimitado, com garantia de qualidade e segurança, mas vou comprometer a vertente financeira. Se não quiser comprometer a vertente financeira, eu ou sacrifico o acesso,
a procura ou sacrifica a qualidade e a segurança. E se olharem para o passado, verão que até nos governos da República, nos últimos 48 anos, há muitos exemplos destes. Ora bem, a hospedagem domiciliária é a única linha de prestação de serviço que eu conheço que há uma que consegue compaginar estas três variáveis. E eu já vos falo do exemplo do Serviço Nacional de Saúde. Consegue aumentar o acesso, portanto, ter mais oferta. Aliás, durante o período de pandemia, a linha de serviço de hospedagem domiciliária foi a única linha que aumentou a sua oferta. Foi a única. Sabem quanto? Por acaso não podia projetar, mas eu não gosto muito de fazer projeções. 857%. Estivemos a tratar doentes Covid em casa. Naturalmente, com regras de qualidade, de segurança e com as normas de orientação clínica da Direção-Geral da Saúde. Isso libertou-nos camas nos hospitais. O programa no continente, basicamente, foi iniciado dia 4 de outubro de 2018, em que 25 hospitais assinaram o compromisso de desenvolver o programa, que à época era de adesão voluntária. Hoje é de adesão mandatória. E o ponto de situação, em termos quantitativos, é que só nos faltam 2 hospitais no continente para iniciar o programa. O Hospital de Braga e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, conseguinte Beja e Cepa. Todos os outros hospitais correm atualmente no continente o programa de hospedagem domiciliária. Até ao momento já tratámos 20 mil doentes. Sabem o que é que equivale a 20 mil doentes? Equivale à mesma situação que se tivéssemos construído de raiz um hospital de 350 camas no continente. Um hospital de 350 camas tem um custo de investimento entre 370 e 380 milhões de euros, a rondar os 400 milhões. E no primeiro ano de atividade tem a despesa de exploração. Mais ou menos nos mesmos valores. Pois nós fizemos isto com 16 milhões de euros, não foi com 380 milhões. Fizemos com 16 milhões de euros, com a vantagem também de que os hospitais foram financiados como se estes doentes fossem tratados no hospital. Portanto, cada hospital acabou por ter uma eficiência, são os dados a 31 de dezembro do ano passado, acabou por ter uma eficiência de 48,57%. Estamos a começar um período sério, grave de inflação. Não é? Em que se calhar vai haver produtos que até vamos pagar mais de 48%. Suponham que tinham que ir ao supermercado, particularmente, as despesas de alimentação, ou qualquer bem, qualquer outro serviço, e de repente começavam a pagar menos 48,57% da despesa que realizam e que naturalmente sai da receita dos vossos rendimentos. Por conseguinte, é disto que estamos a falar. Mas mais, sabem que a taxa de mortalidade em termos de categorizações clínicas para este tipo de doentes, e são parentes, eu já vou falar do tipo e da natureza dos doentes, mas a taxa de mortalidade é, em termos médios, 5%. Não é? Em ambiente hospitalar. A taxa de mortalidade para estes 20 mil doentes que já tratamos foi de 1,02%. Portanto, praticamente 5 vezes menos. Sabem que outro dos problemas que nós temos, porventura aqui na região também se confrontam, que são as taxas de reinternamento, depois dos doentes terem alta. No continente, temos uma taxa de reinternamento. Basicamente, nós medimos, avaliamos às 72 horas e aos 30 e aos 90 dias. Em termos médios,
a taxa de reinternamento destes doentes, dos doentes internados nos hospitais, repito, sabem quanto é no continente? 35%. Significa que em cada 100 doentes, depois reinternamos 35%. A nossa taxa de reinternamento foi de 2%. Portanto, 17 vezes e meia menos. Por isso é que eu compaginei a questão financeira, que é, isto é economicismo. Não. Vamos falar então de qualidade e de segurança. 17 vezes e meia menos taxa de reinternamento. Outro dado de qualidade e segurança. Sabem, aliás, há um internista americano que estuda muito estas questões, tem muita publicação, muita investigação, e de manhã falámos aqui de investigação, em que é o Dr. Kovinsky, podem pesquisar, da California University, e ele explica-nos claramente que 50% dos doentes com mais de 80 anos que são internados, nos 30 dias após alta, desses 50, 35% morre. É disto que estamos a falar. 45% vai necessitar, passado esses 30 dias do pós-alta, vai necessitar de um cuidador a tempo inteiro, quando antes era autónomo. Portanto, são de indicadores desta natureza que nós estamos a falar. Nós, não vos vou amassar, nós avaliamos 21, 22 indicadores mensalmente, não é? Podia-vos falar da origem dos doentes. Sabem que é interessante, e particularmente na época, que já passou um pouco, a época, não de pandemia, mas a época de gripe, do inverno, em que internamos os doentes respiratórios, particularmente, não? Ou do foro, das afecções respiratórias. Neste momento, por exemplo, na Galiza, na generalidade, não internam no hospital um doente com qualquer patologia respiratória. Tudo em casa. Isto porquê? Vamos mexer aqui um bocadinho mais para o plano técnico. Como sabem, o índice de classificação de doenças que está em vigor é o ICD-10. O ICD-10, para cada diagnóstico, aponta 4 níveis, não é de gravidade, 4 níveis de severidade. E não devemos confundir, em termos que são clínicos, não devemos confundir gravidade com severidade. Gravidade é uma adjetivação. Severidade é um dado técnico e científico, portanto é substantiva mais do que adjetiva. Ora bem, e o que nós sabemos, sei lá, vão aqui ao vosso hospital, o Hospital Nélio Mendonça, o que é que acontece? Vêm os doentes todos deitados. Todos deitados. Nós, para tratar um doente, parece que só o sabemos tratar deitado. Por isso é que às vezes temos tanta aversão ao ambulatório. Mas 70% dos doentes que eu tenho aqui no vosso hospital, neste momento, claro que estão doentes, mas são perfeitamente autónomos. Senão, a vossa vida, a vida de um profissional de saúde já não é muito boa, mas se os doentes não... Se os doentes fossem todos, digamos, sem autonomia, eu sinceramente tinha muita pena vossa. E eu não venho aqui para ter pena vossa, eu venho aqui para partilhar algum conhecimento convosco e para aprender convosco. Portanto, 70% dos doentes estão deitados, são índice de severidade 1 e 2. Okay? Eu presumo, não estudei essa informação e peço desculpa. A Madeira tem, a região autónoma tem 88 milhões de habitantes, 290 mil, coisa que vai. Não é? Como? 60 mil. Agradeço-lhe, porque isso facilita o meu cálculo. E não vou ter que fazer números quebrados. Os portugueses, em termos médios, são internados 10% anualmente. Nós internamos tendencialmente 1 milhão de portugueses. Portanto, os senhores aqui na ilha devem internar entre 20 a 25 milhões. Desculpa,
mil pessoas, 1000 madeirenses por ano. Só que desses 25 mil, ou 20 mil, para facilitar as contas, 14 mil seriam candidatos a ser tratados em casa. 14 mil. Não é? Se nós extrapolarmos isto para o continente, ou para o país, na sua generalidade, como nós tratamos em internamento 1.100.000, tendencialmente 1.100.000 pessoas, claro que neste 1.100.000 há internamentos recorrentes, os tais reinternamentos que eu há pouco falei. Mas significa que poderíamos internar em casa em torno entre 650 a 700 mil portugueses. Isto significaria, em termos orçamentais, uma eficiência para os serviços de saúde de 750 milhões de euros. 750 milhões de euros. Que, naturalmente, seriam utilizados pelos hospitais para investimento. Seriam utilizados para investimento. E é disto que estamos a falar. Agora, a finalizar, para depois, naturalmente, poder conversar convosco e colocarem as questões que entenderem, a hospitalização domiciliária não é um internamento de doentes menos graves, entre aspas, como eu falei. Porque, aliás, se forem consultar a norma de orientação clínica da Direção-Geral da Saúde, e que regula esta matéria, vão compreender que se um doente não tem critério clínico para ser internado numa cama hospitalar, também não tem critério para ser internado em casa. Nós temos que saber distinguir entre o que são cuidados domiciliários e o que é a hospitalização domiciliária. Os cuidados domiciliários podem até prevenir a hospitalização domiciliária. Quando eu vou à casa de uma pessoa relativamente dependente, se calhar algum doente crónico, mas que está estável, porque se estivesse agudizado estava internado, não é? Os crónicos estáveis não estão internados, ou estão? Não. Não é? Por isso é que é importante a estabilização da doença crónica também, não só para a qualidade de vida das pessoas, mas também, obviamente, para a própria qualidade de vida dos profissionais de saúde, para se focarem naquilo que têm a realizar. Portanto, cuidados domiciliários são cuidados muito baseados no cuidador, é certo, mas muito na área da segurança social e, se possível, naturalmente, em ligação com os serviços de saúde. Mas quando eu vou a casa fazer cuidados de higiene a um doente, não estou propriamente a prestar cuidados de saúde, estou a fazer serviço domiciliário, mas estou a prevenir futuras hospitalizações. Ou quando lhe dou alimentação, não é? Não lhe estou a prestar um cuidado de saúde, mas estou a prevenir, não é, futuras hospitalizações. Portanto, há que traçar uma linha clara de distinção entre o que é hospitalização domiciliária e cuidados domiciliários. Hospitalização domiciliária, de novo, critério clínico determina internamento, não determina. Então, se não determina, o doente pode requerer cuidados domiciliários, mas não requer hospitalização nem hospitalar, nem sequer, digamos, domiciliária. O que é que nós vemos? Depois podemos discutir melhor essas questões, mas, de novo, podem perguntar, bom, e quais são as patologias candidatas? Uma boa pergunta. E eu digo, são todas. Okay? São todas, desde que obedeçam àquele leque de severidade que eu há pouco referi do ICD-10 e de uma base de dados poderosíssima, que eu não sei se têm acesso aqui na região, mas que facilmente podem conseguir acesso, que é a base de dados de morbilidade hospitalar, onde estas questões também, do ponto de vista clínico, estão todas categorizadas. Portanto, o que é que nós vemos nos nossos hospitais?
há uma distinção entre doentes médicos e doentes cirúrgicos. Se o doente é cirúrgico, tem patologia cirúrgica, ainda por cima requer operação, como eu costumo dizer, por enquanto ainda não operamos doentes em casa. Por enquanto é uma brincadeira. Ainda não internamos doentes em casa. Ainda não operamos doentes em casa. Mas, normalmente, os hospitais têm essas duas vertentes, a vertente cirúrgica e a vertente médica. O grande volume das patologias internadas em casa, sem dúvida, que são patologias respiratórias. Pneumonias, índice 1 e 2 de pneumonias, por exemplo. Pielonefrites, não é? Em termos cirúrgicos, o que os hospitais do continente fazem, naturalmente, se há lugar a intervenção cirúrgica, opera o doente, intervencionam, o doente tem alta e vai para casa. Um hospital que eu dirigi, começámos isto, agora mesmo a terminar, com a parte cirúrgica do câncer da mama. Não sei como é que é no vosso hospital, mas nos hospitais do continente que não têm este programa, o cancro da mama, a parte cirúrgica, repito, do cancro da mama, equivale a 7 dias de demora média, de estadia da mulher, da senhora no hospital. Nós operávamos à segunda-feira. O que é que fizemos? Passámos a operar à quinta. E a dar alta à senhora, ainda com drenos, ao sábado. E segunda, terça-feira, a senhora já tinha alta em casa. Portanto, isto para dizer que é tão válido para a área médica como para a área cirúrgica. Por conseguinte, eu só vos posso incentivar a que possam desenvolver este programa também na região, porque, como vimos e sintetizando, dá mais acesso às pessoas, aumenta o acesso, aumenta a qualidade e a segurança com que tratamos os nossos doentes. Vimos a redução das taxas de reinternamento, a redução das taxas de mortalidade e, digamos, e outras sequelas, nomeadamente de dependência dos doentes, particularmente dos mais idosos. E o povo da região só vos agradece porque vão passar a pagar menos impostos. Muito obrigado.